gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Raquel, sou professora do curso de Relações Públicas e atualmente coordenadora do LARP, Laboratório de Relações Públicas. Oi, pessoal, eu me chamo Fernanda Catarina, sou Relações Públicas e mestre em Comunicação pela Universidade Federal da Paraíba. Eu também atuo no mercado com consultoria e assessoria de comunicação para pequenos negócios. Tenho a minha própria empresa de acessórios, que se chama Aura Rara, e também trabalho como orientadora em projetos de extensão numa universidade privada. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntinhas que vocês fizeram ao Laboratório de Relações Públicas sobre a vida acadêmica e o mercado de trabalho acerca da profissão. E se você já se perguntou o que faz o Relações Públicas, quais as áreas de atuação, seguir na carreira acadêmica ou seguir na área do mercado, esse vídeo é para você, então acompanhe aqui comigo. A profissão de Relações Públicas, para mim, antes do curso, na verdade, era sobre organização de eventos. Foi quando eu descobri a profissão, né, pesquisando ainda no ensino médio sobre possibilidades aí da profissão na área de comunicação. Então, para mim, antes era sobre organização de eventos. Durante o curso, eu passei a ter um olhar mais técnico, vamos colocar assim, e teórico, porque no início a gente vê muita teoria de sociologia, principalmente, e é uma coisa muito mais aprofundada. Então, durante o curso, eu peguei uma outra perspectiva acerca do que é a profissão, o que não desmistificou a entrada no mercado de trabalho, porque aí, depois que eu entrei no mercado de trabalho, foi uma outra jornada completamente diferente e passei a enxergar as possibilidades reais de trabalhar como relações públicas no mercado nordestino, né? Porque aqui João Pessoa e região, é muito mais complicado a gente trabalhar de fato como relações públicas. A gente sempre migra para uma área correlata que tem relação com comunicação, mas não necessariamente é relações públicas. Em 2018, minha irmã, vendo aqueles cursos, eu acho que era no InfoEscola, naqueles dados que você fazia sobre qual curso se identifica com você, ela disse, olha, tem um curso de Relações Públicas que eu acho que é a tua cara, tu gosta muito de falar, vai dar certo. E aí, fui estudar sobre relações públicas, entrar na ementa do curso para saber o que é que eu poderia estudar. E eu me lembro que fiquei encantada, apaixonada. Ainda no segundo ano do ensino médio, teve uma feira de profissões na escola onde eu estudava. E tinha vários estandes, era 30 gente em medicina, 30 gente em direito, várias pessoas nessas áreas mais comuns e eu em relações públicas sozinha tentando mostrar para o mundo o que era relações públicas. E ali eu realmente me apaixonei, decidi que era a minha primeira opção, segunda, enfim, o curso de relações públicas, né? E eu acho que hoje, entendendo mais sobre relações públicas, a gente entende, então, enquanto a capacidade de estabelecer essa compreensão mútua entre a organização e a organização pública, a privada, do terceiro setor e seus diversos públicos, né? Seja o público interno, mas o público externo, o público das redes sociais, o público da assessoria. E para isso a gente precisa fazer e desenvolver ações de comunicação e ações de comunicações efetiva, né? Trabalhando aí com planejamento estratégico, organizando eventos, gestão de redes sociais, pensando em produção cultural, pensando em cultura organizacional, em clima organizacional, para que de fato essas ações, elas de fato atinjam e possam estabelecer uma relação, ter um relacionamento que seja um relacionamento duradouro e eficaz. Justamente essa forma múltipla de atuarmos, de podermos atuar, na verdade, na área, né, de comunicação. É um profissional multifacetado, a gente precisa estar preparado, de fato, para inúmeras coisas diferentes, mas eu acho que o principal é nós precisamos entender mais sobre o processo de comunicação em si, e saber desenvolver isso, mas não necessariamente somos nós os profissionais que vamos aplicar isso na prática. Então a gente entende muito mais, a gente precisa estudar muito mais sobre todos esses processos e como que funcionam, mas não necessariamente aplicar eles. Por exemplo, a gente precisa entender do processo de um design
design gráfico, né? A gente precisa entender como que é que funciona tudo, como que se combinam as coisas, como que faz um editorial, como que tudo isso surge na parte criativa e para a gente saber demandar, né? Para a gente saber dar a função ali do profissional quando a gente está planejando uma campanha, por exemplo, né? As campanhas, elas não surgem do absoluto nada a partir da cabeça do próprio design. Ela surge, na verdade, a partir da estratégia do Relações Públicas, para então ele poder desenvolver alguma coisa. E é aí que eu acho a coisa mais incrível, né? Esse processo criativo. Eu acho que quando a gente trabalha com o público, por si só já é dinâmico, porque o público ele é abrangente, ele é diverso, ele tem necessidades específicas e diversas. Então, se eu preciso atender às expectativas desse público, eu preciso mobilizar esse público, ele já vai ser bastante diverso, né? E eu consigo atuar de diferentes maneiras, né? Então, o RP, ele pensa estrategicamente, e eu preciso pensar em diferentes espaços. Por isso, a profissão, ela se torna tão dinâmica. Eu lembro que eu entrei já muito apaixonada pelo curso, então eu já entrei querendo participar de projetos, já entrei no primeiro período querendo fazer projeto de extensão, projeto de pesquisa, publicar artigo e participar de tudo que a universidade pudesse me oferecer naquele momento, junto com meus alunos, junto com os professores, que foram sempre muito acolhedores, né, naquele período e sempre me impulsionaram, então, a crescer, a buscar, a publicar artigo, a ir para eventos e tentar sempre de fato, crescer academicamente. Lembro que num P2 eu quis desenvolver uma pesquisa que era justamente estudando o que as pessoas sabiam sobre relações públicas, porque para mim era muito evidente que todo mundo tinha que amar o profissional de relações públicas, todo mundo tinha que valorizar, apesar de não ser tão reconhecido assim. Então eu busquei desde sempre estudar, entender o que era relações públicas e sempre quis deixar muito nítido para todo mundo a importância de um profissional de relações públicas. Assim, eu vivi muito o que a universidade me ofereceu. Então, desde o P1, já participei de um congresso. A gente foi de ônibus, saiu daqui, de João Pessoa, até Salvador. Uma viagem que era para ser, enfim, 14 horas, durou 24 horas. O ônibus quebrou. Mas foi muito incrível já apresentar trabalho nesse segundo período, viver com os estudantes, ver tantos trabalhos incríveis sendo apresentados, debatidos também. Então, eu acho que marcou por ser o início da trajetória enquanto pesquisadora e pensar, nossa, é isso que eu quero fazer aqui também. E desde então participei dos intercoms, principalmente os nordestes aqui, para aproveitar e vivenciar também. Mas os trabalhos que eram feitos, então a gente gravou clipe, concorremos ao Spocon, fizemos pesquisas de opinião, fizemos planejamento estratégico, então acho que todos esses momentos foram marcantes, porque a cada passo a gente ia dando, ia descobrindo, ia amadurecendo, ia crescendo, ia fortalecendo esses vínculos com os meus colegas, mas também com os professores. Sim, enquanto estudante eu já pude fazer alguns estágios, né, na graduação, além do estágio obrigatório também. E aí eu consegui ter essa visão de pensar desde o início, eu precisava fazer um brief, eu precisava fazer um planejamento, eu precisava desenvolver ações também. Sempre que possível eu trocava essa conversa com os professores, que estavam sempre muito solícitos em me ajudar a como eu poderia me desenvolver melhor no mercado de trabalho também. Então me preparou porque eu tinha essa bagagem teórica e eu tive muitas oportunidades de estágio, né? E aí estagiar na parte de eventos, na parte de relações públicas, então a gente fazia todas essas ações comunicacionais também, focar na parte de redes sociais, focar na parte de produção cultural, focar na parte de cultura organizacional, então eu pude trabalhar um pouquinho de cada área e me desenvolver para o mercado. Eu acho que atualmente o profissional de RP é um profissional altamente capacitado, é um profissional que tem uma visão 360 da comunicação, né? Tem uma visão de entender
desde o princípio de precisar fazer um planejamento, de pensar sobre todos os públicos da organização. Então, por mais que a gente esteja no boom aí das redes sociais, a comunicação ela não é só isso, o público não está somente ali. Então, quando a gente chega para as redes sociais, a gente chega porque existe uma demanda específica, existe um público específico e existe um planejamento estratégico para eu estar lá. E não só produzir um conteúdo meramente por produzir esse conteúdo, né? Esse conteúdo ele tem um porquê e ele tem uma estratégia também por trás disso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em desenvolver uma ação que pense focada na cultura ou no clima organizacional, esse profissional ele vai ser capacitado para isso, para pensar criticamente sobre isso e conseguir desenvolver ações, né? O mercado, acredita que de João Pessoa ainda precisa valorizar muito mais o profissional, a gente ainda tem um mercado de trabalho que ainda é precarizado, né? Mas que a gente precisa ocupar esses espaços também, enquanto profissional de relações públicas, mostrando também o nosso valor. Pensem bem, mas não pensem muito. Eu lembro que quando eu saí da graduação eu queria muito atuar no mercado de trabalho, então eu não pensei na parte acadêmica. Porque eu não tive também experiência na parte acadêmica, né, em pesquisa científica, projeto de extensão nem nada disso. Então, pra mim, a única opção era o mercado de trabalho. E aí eu passei um ano no mercado de trabalho antes de ingressar no mestrado. E eu vou contar pra vocês que, assim, foi uma decisão muito sábia, mesmo não sabendo, porque ali eu identifiquei o que eu queria, o que eu não queria, o que realmente fazia sentido pra mim, se aquilo ali era uma profissão que me agregava ou que me estressava mais do que o necessário. E aí eu percebi que, caramba, o que eu gosto de fazer nessa profissão de fato, né? E aí eu parei, analisei e pensei, não, agora eu vou voltar um pouco mais, né? Dar um passo para trás, eu quero... Não dar um passo para trás, né, minha gente? Pesquisa acadêmica, vamos lá. 2 passos para frente, eu quero me aprofundar ainda mais na profissão e eu quero estudar as teorias e saber mais de fato do comportamento humano voltado à comunicação. E foi aí que eu escolhi o mestrado, porque até então as pós-graduações elas não vão oferecer isso pra gente, né? É mais mercadológico. Enfim, foi assim que eu escolhi o mestrado e eu acho que a partir desse meu pensamento funcionou muito e a minha experiência foi bem positiva nesse sentido. Então eu indico para vocês que estão se formando agora que pensem também um pouco mais sobre tudo, né, que vocês estão passando agora. E não se deixem desvalorizar pelo mercado, porque quando você se deixa desvalorizar, você vai ficar nesse ciclo sem fim de trabalhos infinitos que não te geram muita renda. E aí, quanto mais você se valorizar, pode demorar um pouco, mas um dia vai chegar. Um dia vai chegar um bom cargo para você. Como eu já disse, eu já trabalhei na área no varejo, na parte de moda, que é uma das minhas paixões. Eu acho que relações públicas tem muito desse sentido criativo versus... Eu não sei como desenvolver essa frase necessariamente, mas é algo mais voltado para essa parte estratégica da performance, né? Então, quando tudo envolve assim decoração, moda, eu sou alucinada e eu acho que tem tudo a ver com relações públicas, viu? Eu já trabalhei, como eu falei, no setor do varejo, já cheguei a ser gerente de marketing de uma loja. Já trabalhei em agência também, em épocas de campanhas políticas, então era época bem agitada, assim, fazendo campanha para vários prefeitos na época. E aí a gente tem que ser multitarefas, então eu desenvolvia roteiros, principalmente roteiros, né? Mas a gente atendia os outros clientes, e aí os outros clientes que não eram políticos, eu tinha que fazer, na verdade, toda a estratégia de marketing deles. Não de marketing necessariamente, mas de comunicação, né? Tanto com funcionários como com o público. Já trabalhei, e é o que eu trabalho agora também, com assessoria política diretamente com o profissional e também com consultorias pontuais de comunicação estratégica. Então, o cliente chega para mim com um problema e a gente tenta resolver aquilo dali de uma forma mais melhor possível para ele, né?
Também trabalho como orientadora de projetos de extensão, isso aconteceu depois do mestrado, claramente. Mas é uma área que eu também gosto muito, que é a área de ensinar, né? Docência, ela é uma coisa incrível, assim, eu acho incrível. Tudo que você aprende, você pode passar para frente para outras pessoas, melhorarem no campo, né? No mercado de trabalho, enfim. É uma experiência que eu particularmente gosto muito. Eu já trabalhei na parte de produção cultural, e na parte de produção também na área jornalística, na parte de assessoria. Já trabalhei na área de marketing também, de faculdade privada aqui de João Pessoa. Já trabalhei em loja de tecnologia também na área de publicidade. Já trabalhei como estagiária de relações públicas também, pensando no endomarketing, mas pensando também no público externo. E aí a gente conseguia atuar na área de eventos também. Então, foi bastante amplo, eu pude vivenciar um pouquinho de cada coisa para saber de fato o que é que eu queria, o que é que me agradava e o que é que de fato enchia os meus olhos, né? Para nossa área de relações públicas, existem inúmeros cargos que podemos assumir. Infelizmente, a maioria deles não leva o nome de relações públicas, mas oficialmente existem uns que são, inclusive, menos buscados pela própria galera de RP, que são os concursos para docência, né? E os concursos em áreas federais, como, por exemplo, Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, todos eles a gente tem processo seletivo para relações públicas, tá? Bem remunerado e que eles funcionam muito bem caso você esteja em início de carreira e não tenha muita direção, por exemplo, do que você pode fazer desenvolver no mercado de trabalho. Quando a gente vai falar de mercado quesito agência, existem várias funções que o relações públicas ele pode ser desenvolver, né? Porque a nossa profissão ela é bem estratégica, ela mexe com imagem e comunicação, né? Então, a gente tem essa vantagem em relação a outras profissões que são mais direcionais, por exemplo, marketing para vendas e a publicidade para a propaganda, né? E enfim. Mas eu falo como com experiência pessoal, assim, eu já fui roteirista dentro de agência. Hoje eu trabalho nas minhas consultorias e muitos dos profissionais eles querem essa orientação, essa direção estratégica da comunicação, não só na presencial, mas também no digital, né? De como que eles podem se mostrar, que é na verdade nada mais nada menos do que gestão da imagem, né? De como que eles podem falar, de como que eles podem agir, o que que eles podem fazer para melhorar a imagem junto ao público, né? E esse público não necessariamente é só os seguidores no Instagram. Às vezes eles querem melhorar a comunicação com os funcionários, às vezes eles querem melhorar a comunicação B2B, né? De empresa para empresa. Eles querem que outras empresas os notem, né? Já trabalhei também com isso. Então, há vários espaços que nós podemos atuar como relações públicas, mas que infelizmente eles não são oficializados, né, dentro da profissão, porque é como se é bem interessante na realidade. É como se esses cargos eles fossem uma parte do que é toda a profissão, sabe? Por exemplo, eu posso ser estrategista digital, então eu vou lá e atuo como estrategista, mas ser estrategista é só uma pequena parte do que o Relações Públicas pode fazer por uma empresa. E é isso, eu acho que vai segmentando, né, o que a função é e oferecendo inúmeros cargos diferentes para a mesma função. É basicamente isso. Eu, assim que saí da graduação, eu já entrei no mestrado eu já entrei no doutorado também. Mas num período do doutorado, eu trabalhava ao mesmo tempo, então eu consegui conciliar o mercado com a área acadêmica, tentando fazer com que minha pesquisa trouxesse também um pouco de contribuição para o meu trabalho e que eu trouxesse também estratégias que eu atuava no mercado também para a minha pesquisa, né? E aí depois eu me dediquei, quando passei para ser professora, eu me dedicar somente à área acadêmica, né? Mas o mercado ele me acompanhou essa minha fase aí desde a graduação também.
Públicas são amplas, né? Hoje a gente tem a área de pesquisador e a área de docente. Aqui no Brasil, a área de pesquisador ainda é um pouco mais precário, então a área de você se torna docente e você se torna pesquisador também, mas você pode atuar na área de consultoria, de assessoria acadêmica também e prestar esse tipo de serviço, né? Sobre os projetos que os alunos podem participar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo alguns projetos que os professores desenvolvem, os projetos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos também. Eu vou puxar a sardinha para o projeto que eu, junto com a professora Andréa, a gente desenvolve, que é o Projeto Viva, um projeto focado para mulheres 50+, para a gente tentar dar autonomia para essas mulheres, para que elas possam ser menos alvos da desinformação sobre saúde, que tenta bombardear essas mulheres com informações falsas, explorando o medo, explorando a insegurança, para que elas percorram caminhos que atrasem de fato um tratamento que seria eficaz, né? Então, a gente busca formar mediadores, os estudantes de relações públicas, da pós-graduação em comunicação, está no processo de capacitação para que a gente conheça sobre a menopausa, conheça sobre a desinformação e que a gente crie juntos estratégias que sejam eficazes para esse combate à desinformação sobre menopausa. Bom, para esses alunos, eu acho que vai ser a mesma da área do mercado, porque a área acadêmica ela envolve também você testar. Então, a gente chega no primeiro período com muitas ideias, com muitas vontades de agarrar o mundo, e aí a gente começa a testar. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai tentar entender ali o que é que a gente prefere enquanto pesquisador, a gente começa a entender como se faz uma pesquisa, qual é o processo metodológico, como é que eu busco referências, para que lado eu gosto mais de pesquisar, né? Então, nessa fase é importante que a gente teste, que a gente conheça, que a gente se aprofunde, que a gente leia muito, que a gente busque referências. Então, é importante que a gente conheça o que outros pesquisadores estão fazendo, quais são essas outras pesquisas, o que é que eu posso explorar a partir dali. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem aqui nos comentários, que a gente vai ter outras edições, outros vídeos. Então, fiquem bastante à vontade para isso. E até mais.